tenho uma palavra para estar compartilhando com você nesta noite, e eu oro para que o Espírito Santo me use, como foi aqui pela manhã, uma palavra bem simples, mas eu oro para que realmente venha a ser uma palavra rema, uma palavra que alcance o teu coração. Se você trouxe a tua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Eu quero ler os 6 primeiros versículos deste capítulo. Louvado seja o nome de Jesus. João capítulo 11, versículo 1, se você estiver sem Bíblia, acompanhe no telão por gentileza. Está escrito assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua mãe Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vamos orar mais um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós queremos aqui juntos invocar o teu santo nome nesse lugar. Sim, nós cremos que o Senhor já se faz presente, mas nós queremos a manifestação do Senhor Espírito por meio desta palavra. Use os meus lábios mais uma vez nessa noite, de uma maneira simples. Senhor, me ajude a ser objetivo naquilo que o Senhor tem para falar através dos meus lábios, mas abra o entendimento, a compreensão dos meus irmãos e irmãs, para que eles entendam não só a letra, mas também o espírito dessa palavra, e que essa palavra possa gerar, ó Deus, conversão, reconciliação, avivamento, cura, milagres nas vidas, nos corações dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Aleluia. Está frio, vocês estão muito quietinhos, amém? Aleluia, glória a Jesus. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma palavra subordinada ao seguinte título: o Deus sempre presente. É o título que eu quero compartilhar com vocês nesta noite: o Deus sempre presente. Irmãos, é muito, muito, muito confortante servir um Deus que está sempre presente em nossas vidas. Isto é maravilhoso. Você que já teve esse encontro real, verdadeiro com Jesus, que o Espírito de Deus habita em você, é confortante você saber que o Deus que criou céus, terra, mares e todos os seres que nele há, está presente na sua vida. E mais confortante ainda é saber que esse Deus nos ama, e nos ama mesmo. É muito, muito confortante saber que é um Deus que não nos desampara, é um Deus que realmente Ele tem cuidado de nós. Mas quando eu vejo essa questão da presença de Deus nas nossas vidas, do amor de Deus por nós, irmãos, é maravilhoso. Sabe, aquele tempo que você passa na sua vida, aquele tempo difícil, aquele tempo que às vezes é um tempo de dificuldades, é um tempo de provações, como é maravilhoso você saber que Deus está ali presente com você. Deus está ali, Ele está provando a tua fé, Ele está moldando o seu caráter, mas Ele está presente. Só quem realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus sabe do que eu estou falando. O conforto da gente ter um Deus presente em nossas vidas. Agora, esse texto que nós acompanhamos aqui como base, ele está dentro de um contexto onde está registrado, na minha opinião, um dos maiores milagres que Jesus realizou no seu ministério, aqui como homem. Também foi um dos últimos, antes dele ser crucificado. Mas para mim, foi um dos milagres mais espantosos que o Senhor Jesus, Ele operou. Então hoje, mais uma vez eu quero convidar você para juntos meditarmos nesse texto, e eu quero trazer mais uma vez uma palavra, uma mensagem expositiva, aquela que a gente lê
e a gente medita no texto que a gente leu. E nós vamos reler aqui a partir do versículo 1. Olha só, um homem chamado Lázaro. Como chamava o homem, gente? Lázaro. Um homem chamado Lázaro. Ele estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então nós temos aqui mais uma família que foi alcançada pela graça de Jesus. Nós lemos no versículo 5 que Jesus amava essa família. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava o Lázaro. Não sabemos o porquê os pais deles não aparecem no texto, talvez já tinham partido, já estavam com Deus, mas o caso é que Jesus amava essa família, assim como Jesus ama a sua família. Ele ama a sua família. E no versículo de número 2, nós lemos: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Quando eu estava meditando nesse texto, me chamou a atenção o fato de João identificar Maria como a mesma que ungiu Jesus com perfume e lhe enxugou os seus pés com os seus cabelos. Sem dúvida nenhuma, irmãos, sem dúvida nenhuma, essa Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, foi quem praticou talvez o ato mais profundo de adoração ao Senhor Jesus quando Ele esteve aqui na terra. Nenhum discípulo ou discípula teve um ato de adoração assim tão extravagante, sabe, tão profundo como Maria. E o próprio Jesus, Ele disse, você pode ler isso depois na tua casa, em Mateus 26, versículo 13, que onde o evangelho fosse pregado, o que Maria fez seria contado, mas contado não para a memória de Jesus, para a memória de Maria. E eu acho isso interessante porque João faz questão de lembrar, essa Maria era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. E sabe qual é a aplicação disso? O Senhor Jesus nunca, jamais se esquece de um verdadeiro adorador. Jesus jamais se esquece de uma verdadeira adoradora. Você adora Jesus quando tudo vai bem na sua vida, e quando tudo vai mal, Jesus está presente na sua vida. E a gente vê isso aqui, ó, Maria, uma adoradora, alguém que era lembrada como alguém que simplesmente, olha, eu disse aqui pela manhã, porque às vezes você lê Bíblia e você não entende o contexto histórico. Naquele tempo não se fazia refeição sentado como a gente faz hoje, era costume deles reclinarem na mesa, uma mesa mais baixa, e ficarem com seus pés para trás, fazendo ali a refeição. E foi nesse contexto que Maria chegou por detrás dos pés de Jesus. Ela jogou aquele bálsamo e ela enxugava com seus cabelos, e aquele perfume exalava todo aquele ambiente. E talvez tenha gente que falava: para que essa extravagância? Para que tudo isso? Maria quer se aparecer. Sempre tem aquele que pensa, como quando Davi pulava e adorava, e Mical falou: para que tudo isso? Que exagero, ficou estéril. É por isso que você nunca critica alguém que adora de uma maneira extravagante. Quando você vê gente pulando, adorando, falando em línguas, não critica, não critica. Sabe o que você faz? Entra na onda, adora, adora, adora. E o texto continua no versículo 3. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Aqui eu aprendo algo muito bacana com Marta e Maria. Aliás, nós aprendemos com Marta e Maria onde devemos buscar ajuda quando nós estamos precisando. Devemos buscar em Jesus. Devemos buscar em Jesus. O texto diz: mandaram dizer a Jesus. Mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Maria e Marta, ela não foi lá apenas na igreja buscar ajuda na religião, nos sacerdotes, nos fariseus, nos mestres da lei. Marta e Maria não foi primeiro no médico, ou nos médicos, ou procurar a medicina, o que não é errado a gente buscar, mas antes a gente tem que ir naquele que resolve. E a Bíblia diz que elas foram dizer a Jesus, o médico dos médicos: olha, aquele que o Senhor ama está doente. E a minha pergunta para você, com todo amor, respeito e carinho: onde você tem buscado ajuda, socorro, força? É em Jesus? Ou será que você tem buscado no homem, como a gente falou aqui semana passada, na economia,
no governo, mas está tudo ruim. Marta e Maria foi buscar em Jesus, manda lá, manda alguém falar para Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. E Jesus, Ele continua o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Esse Jesus não está crucificado, Ele está vivo. E você, nós precisamos aprender a passar da esfera religiosa. É muito bom para nós estarmos numa celebração como esta, adorando, celebrando, mas não é tudo. A gente tem que aprender a ir até Jesus. É Jesus que nos dá força, é Jesus que nos renova, é Jesus que nos cura. Olha, Efésios 6:10. Paulo escreveu para a igreja dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então olha aqui para mim, no demais, irmãos meus, olha só, fortalecei-vos aonde? No Senhor Jesus e na força do teu poder. Aprenda, quando você estiver em dificuldades, quando você estiver precisando, buscar primeiramente em Jesus. Em Jesus, sempre quando você estiver enfrentando dificuldades na sua vida, faça como o salmista lá do Salmo 122, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia. Então Marta e Maria nos ensinam, em Jesus que eu preciso buscar um milagre. Não fica bravo com o pastor, o líder, porque às vezes não te atendeu quando você quis. Vai buscar em Jesus. Agora olha o versículo 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: olha, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aqui também nós aprendemos algo bem bacana. Aprendemos que toda e qualquer provação na vida de um cristão tem um propósito. Nada de bom ou de ruim acontece na minha, na sua vida, sem que Deus tenha um propósito. Deus não permite nada de ruim acontecer na sua vida, sem que Ele tenha um propósito. E nós precisamos entendermos isso aqui, entender juntos isso aqui. Jesus disse para Marta e para Maria, ou melhor, disse para os mensageiros, olha, diga lá que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Precisamos aprender a enxergar Jesus em tudo o que acontece em nossas vidas. Aprender a viver com os nossos olhos em Jesus. Quantos crentes, quando as coisas ruins acontecem, abandonam a fé, abandonam a igreja, reclamam, murmuram. Nós comentamos aqui cedo sobre José. Depois você lê na tua Bíblia a história de José. Começa em Gênesis capítulo 37, vai até o capítulo 50. Mas em Gênesis 50, no versículo 20, algo bem bacana. E nós estamos aqui com a nova tradução da linguagem de hoje. Olha o que José ele fala para os seus irmãos: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Olha aqui para mim, querido irmão, querida irmã, por gentileza. Depois você que não conhece a história de José, você lê na tua casa. Menino de Deus, 17 anos, os irmãos tinham inveja, foi vendido como escravo, foi vendido para um oficial de Faraó chamado Potifar, e prosperou na casa de Potifar, mas a mulher de Potifar sediou ele, e injustamente ele ficou numa prisão durante anos, talvez mais de 10 anos, apodrecendo ali, mas a Bíblia diz que o Senhor era com esse homem, e Deus honrou ele, e ele veio a ser o segundo no reino do Egito, que aquele tempo era quase um reino. Faraó era o grande soberano, e esse homem foi colocado como um príncipe. Faraó chegou a dizer para ele, colocando o anel no dedo de José, dizendo: José, eu sou Faraó, mas você que vai responder por tudo, nada se faz aqui sem passar por você. E é nesse contexto que nós estamos lendo aqui, o homem que sofreu, que foi humilhado, o homem que foi injustiçado, o homem que quando ele está no trono, os irmãos dele vêm atrás de suprimento, e ele se manifesta aos seus irmãos, e o pai já morreu, os irmãos ficam com medo de uma retaliação. Ele fala: não, é verdade que vocês planejaram
aquela maldade contra mim, vocês fizeram muitas coisas ruins, mas eu não vou revidar. Mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Irmão, minha irmã, presta atenção, nós precisamos aprender. Coisas ruins acontecem em nossa vida por permissão de Deus. E quando nós estamos firmados em Jesus, nas Escrituras, com todo o respeito, a gente não é aquele crente murmurão, que qualquer coisa de ruim que acontece, a gente atribui ao diabo. O diabo está me perseguindo. É lá no trabalho, alguém se levanta, é o diabo que está se levantando. Em Romanos 8, 28, está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, quando tudo estiver bem, glorifica Jesus. Mas quando tudo estiver mal, glorifica também, porque Ele está no negócio. E José fala: Deus permitiu tudo isso, mudou o mal em bem, como vocês estão vendo, para salvar a vida de muita gente. Porque às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida, e se a gente não tem uma visão celestial, a gente fala: poxa, parece que Deus não me ama. Não, lógico que Ele ama, mas Ele está usando aquela situação para alcançar muita gente, para talvez, através do teu testemunho, abençoar muita gente. Foi isso o que aconteceu aqui no texto. Olha, essa doença não é para a morte. Diga para Marta e para Maria: é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. A gente vai chegar lá. Olha o versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também amava Lázaro. Agora presta atenção, aqui nós aprendemos que o amor de Jesus, o amor de Deus, não poupou essa família do sofrimento, porque Jesus nunca prometeu para nós imunidade contra o sofrimento. Me mostra na Bíblia o único lugar onde Jesus disse que nós não sofreríamos aflições, provações, dificuldades. Muito pelo contrário, João 16, 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a mensagem é: se eu venci, vocês também vão vencer. Então Jesus: minha família, eu amo tanto Jesus, não sei porque essas coisas acontecem. Pois é, está aqui, ó. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, e aconteceu tudo isso que nós estamos aqui conversando: morte, doença. Agora, algo muito lindo, que para mim é confortante. Para mim, irmãos, eu não preciso mais de nada. Eu falo isso para Jesus. Quando eu oro na minha casa, antes de vir para cá, eu falo: Jesus, eu não sei o que me espera nesse dia chamado hoje, mas eu tenho consolo e conforto em saber que o Senhor está comigo, que o Senhor está comigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nunca prometeu para nós que não iríamos sofrer aflições, dificuldades, mas Ele prometeu: eu sempre vou estar com vocês. E para mim isso é o suficiente. Em Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2, vejo uma das mais lindas promessas para o povo de Deus. E não era só para o povo de Israel, para nós também, igreja. Está escrito: mas agora assim diz o Senhor, que o criou a Jacó, e que o formou a Israel: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. E eu quero que você saiba, se você já entregou a tua vida para Jesus, se você já teve um encontro verdadeiro com Jesus, Ele conhece você pelo nome, meu irmão. Como Ele mesmo disse: não foste vós que me escolheste, mas fui eu quem vos escolhi. Você pertence a Ele. Coloca isso no teu coração. Nada na sua vida acontece por um acaso. Coisas boas, coisas ruins, Ele te ama para te abandonar. Ele te ama muito para deixar você, sabe, à mercê do acaso. Olha o que o texto continua dizendo: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. A expressão passar pelas águas é passar pela tribulação, é passar pela dificuldade, é passar pela dor, é passar pelo sofrimento. E o texto está dizendo: quando você passar, significa que você pode passar. Eu posso passar, mas a promessa é:
quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Ou seja, você não vai estar sozinho. Quando passar pelos rios, eles não te submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Aleluia, aleluia. O Salmo 34 no versículo 19 está escrito: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todos. Salmo 30 versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia, aleluia. É assim, simplesmente assim na vida daqueles que caminham ao Senhor. Ao invés de ficar murmurando, por que aconteceu isso, eu amava tanto. Não, Deus está no controle. Versículo 6: quando soube, olha só, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou, quantos dias? 2 dias no lugar onde estava. Agora, é incrível, Jesus ele sabia da gravidade da enfermidade de Lázaro, mas ele não foi no momento quando foi chamado. Na verdade, a Bíblia fala que Jesus chegou lá na aldeia, em Betânia, 4 dias depois que Lázaro já havia sido sepultado. Agora, a pergunta é: poxa, mas será que Jesus não sabia? Claro que Jesus sabia que ele já havia morrido, sepultado. Agora você tem que entender isso, meu irmão, como eu preciso entender. Jesus está no controle. Porque talvez Maria, Marta tenha dito: poxa, Jesus disse para os mensageiros que essa doença não era para a morte, né? A gente leu lá Jesus dizendo para os mensageiros: vai lá, fala para ela que essa enfermidade não é para a morte, não é para a glória de Deus. E talvez Maria, Marta possam até ter comentado, eu estou conjecturando, mas poxa, mas Jesus, ele amava tanto a gente, estava aqui almoçando, jantando com nós, e ele disse que a doença não era para a morte, mas cadê Jesus? Você sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas na vida dos seus filhos. E tem mais, nós vamos aprender: Jesus nunca se atrasa. É mentira do diabo que Deus se atrasa, Ele nunca se atrasa. Olha o versículo 17, vamos pular lá para o versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quantos dias, igreja? 4 dias. Então quando a gente lê este versículo, nós temos a impressão que dessa vez Jesus de fato chegou atrasado. Pelo menos você que não conhece o texto. É claro que você que já conhece sabe que Jesus não se atrasou, mas para Marta e Maria, para as pessoas que estavam vivenciando essa situação, Jesus realmente estava atrasado. Chegou 4 dias depois que o camarada foi sepultado. Mas é algo que nós precisamos entender: Jesus nunca se atrasa. Ele tem um tempo perfeito na minha vida, Ele tem um tempo perfeito na sua vida. E olha aqui, Jesus nunca se atrasa, mas Ele também não se adianta. Você pode dizer: Senhor, como a expressão do salmista: socorre-me, Senhor, apressa-te a me socorrer. Não tem problema nenhum você colocar o teu coração na oração, mas você entenda, Jesus, Ele não chega atrasado, mas Ele também não se adianta, porque Jesus, Ele é pontual. Aliás, eu acabei falando pela manhã aqui, usando o texto sobre pontualidade. Você sabe que pontualidade diz muito sobre a maneira como você trata as pessoas, ou uma reunião quando você é convidado. Porque quando você marca um encontro com alguém, você atrasa, você está dizendo assim: não é tão importante a sua presença, a reunião que eu marquei com você. Quando alguém te convida para uma celebração de aniversário, e você chega lá no final, 1 hora depois, você está dizendo: para mim não é tão importante. É por isso, irmãos, eu sei que hoje o tempo chuvoso, talvez
você chegou atrasado, eu nem vi, não vi ninguém chegando na hora que chega, né? Mas é muito importante você nunca chegar atrasado num culto, você trabalhar com margem de horas, porque isso diz muito a você, a importância que você está por culto, o quão importante é para você, porque Jesus é pontual. E quando a gente considera uma pessoa, a gente é pontual, porque eu não consigo marcar um encontro com uma pessoa e deixar ela esperando, porque eu preciso considerar aquela pessoa. E se eu estou aqui marcando uma audiência com Jesus, com os meus irmãos no culto, eu não posso chegar atrasado. Tem gente que fala assim, né? Ah, pastor, mas o que tem? É um culto, ele é meu pai. Então a questão é assim, se você tiver uma audiência com o juiz, você não vai chegar atrasado. Você não é nem louco de chegar atrasado. Você sabe que a tua audiência lá, se você chegar atrasado, você não é nem atendido. E aí o mais espiritual fala assim, mas pastor, Deus não é o meu juiz, Deus é meu pai. Pois é, por ele ser o teu pai, você tem que honrar ainda mais. Falar, eu tenho um encontro com meu Pai Celeste. Então assim, tem gente que chega no culto da semana aqui, 8h10, 8h15, mas é bonito, é justificável. Vem do serviço, sai 8 horas e vem. Isso não é atraso. Ou quando você vem, quebra o carro no meio do caminho, e você é um herói, você chega aqui 30 minutos atrasado, você não tem que ficar, o que os outros vão pensar de mim? Glória a Jesus. Mas o que a gente não pode é criar aquele hábito ruim, de chegar atrasado nos compromissos, deixar as pessoas esperando. Pontualidade. Jesus, ele não chega atrasado, ele não chega. Você vai, daqui a pouco nós vamos encerrar o texto aqui, você vai ver, Jesus não chega atrasado. Pastor, mas na minha vida parece que Jesus está chegando atrasado, porque olha, eu não aguento mais esperar o meu milagre. Não, Jesus, ele não chega atrasado, ele capricha no milagre. Se ele está fazendo você esperar, meu irmão, é que ele tem algo muito grande para fazer na sua vida. Se Jesus tivesse ido ao socorro de Lázaro, quando ele ficou doente, eu não estaria pregando essa palavra hoje. Milhares e milhões de pessoas não estariam sendo abençoados pelo poder do Cristo ressurreto. Então ele pode fazer você esperar sim, mas não porque ele está atrasado, é porque ele está caprichando. Ele tem um milagre muito grande para fazer na sua vida. Hebreus 13, no versículo 5, na parte B, porque ele, o Senhor disse, eu não te deixarei, eu não desampararei você. Jesus não deixou e não desamparou Marta e nem Maria, jamais. Versículo 21, então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus chega depois de 4 dias, antes de chegar, entrar na aldeia, em Betânia, ela corre lá, Maria, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E é interessante que no versículo 32, depois, a Maria fala o mesmo que Marta, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, de quem que era a culpa? Por Lázaro ter morrido, de quem que era a culpa? É de Jesus, porque se Jesus estivesse lá, elas estão dizendo, se o Senhor estivesse aqui, ela não teria morrido, ele não teria morrido. Agora, não é porque algo de ruim acontece conosco, irmãos, que o Senhor não nos ama, ou que Deus não está presente. E também precisamos aprender que Deus não é culpado pelos nossos infortúnios, por aquilo de ruim que acontece com a gente, porque é lamentável você ver gente velho de igreja, que está dentro de uma igreja local há anos, quando acontece algo, eu não vou mais na igreja, ninguém me ama, ninguém cuida de mim, eu sou um gente, aprenda a não projetar culpa das coisas ruins que acontecem na sua vida em ninguém. Lá no trabalho, aconteceu alguma coisa ruim, tem gente se levantando, para de ficar culpando o diabo, de exaltar o diabo, é o diabo que se levantou. Imagina, Deus está no controle, Deus está no controle. Olha só, no versículo 22 e 20, até o 24, depois de Marta ter dito a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o versículo 22, mas também sei, olha que coisa linda que Marta fala, mas também sei, que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Versículo 23, Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Agora olha o versículo 24, gente. Ao que Marta respondeu, eu sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eu não sei se você percebeu a queda de fé, a decadência.
é incrível. Marta, ela começa com uma fé muito vívida, dizendo: Senhor, olha, mas ainda agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, eu creio que Ele pode conceder. Eu creio que o Senhor pode trazer o meu irmão de volta. Mas daqui a pouco ela fala, e Jesus fala: não, o seu irmão vai ressurgir. Marta, eu sei que é lá no último dia, né, Jesus? Irmãos, nós precisamos aprender a firmar a nossa vida na palavra de Deus, alicerçar a nossa fé. Paulo escreve aos Coríntios dizendo, no capítulo 16, no versículo 13 da primeira carta, ele escreve para crentes: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Irmãos, nós precisamos deixar de ser crentes vacilantes na fé, crentes gangorros, que uma hora estamos lá como Maria, como Marta: oh Senhor, eu sei que ainda hoje o Senhor pode fazer o meu milagre, amanhã, eu sei, Jesus, lá na eternidade vai acontecer alguma coisa. A gente ouve uma palavra de fé, de vida, num domingo, na segunda-feira, a primeira adversidade, a gente abaixa a cabeça. Agora, vamos ver a resposta que Jesus deu para Marta, quando Marta disse: eu sei que Ele vai ressurgir na ressurreição no último dia. Olha o que Jesus responde no versículo 25. Então Jesus declarou a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Oh Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto ou ainda que morra, viverá. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Marta, eu sou o milagre, eu sou a cura, eu sou a solução, eu sou a salvação. Eu estou aqui hoje, Marta, hoje eu estou aqui. E como nós precisamos entender isso, irmãos? Não há porta que Jesus não possa abrir, não há família que Ele não possa restaurar, não há enfermidade que Ele não possa curar, e não há vício que Ele não possa libertar. Não há pecado que Jesus não possa perdoar, não há problema que Ele não possa solucionar, porque Ele continua sendo o grande eu sou, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia. Eu sei que Ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Tem gente aqui pensando: eu sei que um dia eu vou estar na glória, eu vou ter descanso para minha alma. Quanta luta. Jesus está dizendo: eu tenho isso para você hoje, meu filho, minha filha. Eu sou vida, eu sou descanso, eu sou paz. É hoje que você pode provar disso. E eu vou concluir aqui, porque meu tempo já praticamente se esgotou, e eu vou concluir apenas lendo o final desta passagem para aqueles que não conhecem, a partir do versículo 32, vamos acompanhar aqui no telão, por gentileza, e nós já vamos encerrar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como eu disse, Maria falou o mesmo que Marta. Versículo 33, quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Saiba que Jesus até hoje Ele se comove, Ele sente compaixão dos seus filhos. Quando você sofre, acredite, Jesus sofre junto, Ele está com você. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você fala: Deus não sabe o meu sofrimento. Ele sabe, Ele sofreu como você sofreu aqui. E o texto continua: e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, vem e ver. Jesus chorou. Só o cristão tem o privilégio de ter um Deus que chora por ele, o Deus que criou céus, terra. Nós estamos falando de Jesus, o Deus encarnado. Ele chora. Ele chorou quando viu os judeus chorando. Ele chora quando vê você chorar. Ele é o Pai de toda consolação. Versículo 36, então os judeus disseram: vejam o quanto Ele o amava. Claro, porque Jesus também te ama. Mesmo você sofrendo, Ele tem propósito, Ele te ama. Versículo 37, mas alguns disseram:
Será que ele, que abriu os olhos de cegos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? O time dos incrédulos, o time dos questionadores, quando as coisas ruins acontecem, cadê o Deus dele? Olha lá, fica lá na igreja, ó, enfurnado, lá não perde um culto, dá dízimo, olha o que está acontecendo aí. Jesus não amava, não curou cego, por que deixou o cara morrer? Versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Talvez hoje, nós falamos sobre isso domingo, e Deus está falando de novo, hoje talvez Deus está visitando o túmulo da sua vida, a área que está morta, Ele vai trazer vida nessa noite. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmão do falecido, disse a Jesus: Senhor, cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, presta atenção, Jesus não colocou os olhos em Lázaro, lá no túmulo, Jesus levantou os olhos para os céus. Faça o mesmo quando você enfrentar problema na sua vida, ao invés de você ficar aí olhando para os problemas, olhe para o Senhor, levanta os seus olhos para o monte, como nós falamos, da onde vem o teu socorro. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, ele clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixam que ele vá. Esse mesmo Jesus é o Jesus que está aqui nessa noite para te tocar, para te tirar da sepultura, para mudar o teu casamento, a tua vida, para mudar, meu irmão, a área que talvez está morta na sua vida. É o Deus presente, é o Deus presente. Você sabe o que me dá força para me servir? Eu disse isso pela manhã, porque eu não gosto de ficar, sabe, uma coisa que não faz parte de mim, nem da minha esposa, ficar sendo dramático. Mas tantas coisas que a gente ouve, a gente serve, tantas coisas. O que me dá força para servir é um Deus presente, que jamais nos deixa, que jamais nos desampara. Que às vezes você ouve coisas agressivas, ingratidão, tantas coisas, mas quando você chega na presença dele, você é renovado. Ele fala: filho, eu estou com você, vambora. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por gentileza. Você serve esse Deus, um Deus sempre presente, um Deus sempre presente.